Metonímia é uma palavra ou expressão empregada no lugar de outra, por haver entre eles uma relação lógica. Então, a gente emprega uma palavra no sentido de outra, né, no lugar de outra, por haver uma relação de lógica. Então, você nunca leu Machado de Assis, como é que você vai ler a pessoa? Você vai ler a obra da pessoa, certo? Então, eu botei aí, ó, o nome do autor substituiu a obra. Se eu chego e falo, você nunca leu o Globo? Aí é o jornal O Globo, certo? Você nunca leu Machado de Assis, você nunca leu Thalita Rebouças, por exemplo? Então você nunca leu Thalita Rebouças, você não lê a pessoa, você lê a obra da pessoa, ok? A metonímia ocorre quando se emprega o autor pela obra. Ouve Mozart com emoção, você não ouve Mozart, mas você ouve a música de Mozart. Eu leio Graciliano Ramos porque ele fala da realidade brasileira. Você não leu o Graciliano, mas leu a obra dele. O continente pelo conteúdo. Bebi 2 copos cheios. Você não bebe o copo, você bebe o que está dentro do copo, certo? Então tudo isso é metonímia. O efeito substitui a causa. Ganhei isso com o suor do meu rosto. Na verdade, o suor do seu rosto quer dizer o quê? Ganhou isso com o trabalho, ok? A parte pelo todo. O bonde passa cheio de pernas. Gente, o bonde passa cheio... É uma frase de Drummond, inclusive. O bonde passa cheio de pernas é o bonde passa cheio de pessoas. Um ônibus passa cheio de pernas, vamos supor. Porque bonde era nos tempos mais antigos. Mas o ônibus passa cheio de pernas. O ônibus passa cheio de pessoas, ok? O singular pelo plural. A criança precisa do carinho e da proteção dos pais. E se a criança não é uma criança só, mas a criança geral, no geral mesmo, todas as crianças precisam do carinho e da proteção dos seus pais. Por fim, a marca do produto substitui o produto. Então o Ford quase o derrubou. Não foi o Ford que quase derrubou, não foi a marca, mas foi o carro, né? O carro da marca Ford. Beleza? Paradoxo. Consiste numa frase de sentido aparentemente absurdo, porque resulta da reunião de ideias contrárias. Tá? A antítese são palavras de sentidos opostos, são antônimos. Aqui é algo aparentemente absurdo. Diferencia-se da antítese pela forma que assume. Enquanto a antítese se constrói com 2 termos, o paradoxo os une num só. Então, a antítese, ela fala abaixo acima. O paradoxo tenta unir o abaixo acima, digamos assim, sabe? Ele tenta unir tudo, essas 2 partes, numa coisa só. Então, pronto por belos olhos derramado, incêndios em mares de água disfarçada. Como é que você vai ter um incêndio em um mar de água? Incêndio, você tenta unir o incêndio com a água numa estrutura só, que é logicamente, aparentemente absurdo, né? Incêndios em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Como é que você pode ter um rio de neve convertido em fogo? Então são estruturas muito absurdas, tá? Você tenta unir essas 2 estruturas absurdas numa coisa só. Isso aí é o paradoxo. Vamos agora para a prosopopeia. Prosopopeia é a personificação é dar vida a seres que não têm vida, ou seja, seres inanimados. Consiste em atribuir vidas ou qualidades humanas a seres inanimados, sem vida, irracionais, mortos ou a conceitos. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Tranquilidade é uma característica de ser humano. Aqui eu tô falando que com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Como é que a lua vai se tranquilizar? Isso é possível? Não. Então o nome disso aí é prosopopeia ou personificação, ok? Porque você atribuiu vida a um ser que não tem, atribuiu vida à lua, que não é um ser humano, ok? O mar passa saborosamente a língua na areia. O mar tem língua? Não. Como é que ele passa então a língua saborosamente na areia? Tem como fazer isso? Não. Então, na verdade, eu atribuo vida, ou seja, a língua, né, a um ser que não tem vida, que é o mar. Ok? Isso é uma prosopopeia ou personificação. Comparação ou símile. Tanto faz uma coisa ou outra. A comparação, ela aparece com quem? Com a metáfora, tá? Só que a comparação, ela tem um conectivo explícito. Como tá ali, tá? Quanto, enfim, são coisas que estabelecem comparações. Então, consiste na aproximação de 2 termos, ligados por meio de um conectivo, entre os quais existe uma relação de semelhança.
Importante, não confunda a metáfora com comparação ou símile, porque na metáfora não há conectivo explicitando a relação de comparação, como eu falei. Na comparação, sempre há um conectivo ou uma expressão estabelecendo a relação de comparação. Então, essa garotinha é linda como uma princesa. Então, eu estou comparando a beleza da garotinha com uma princesa. O como está aí para estabelecer essa ligação entre as duas partes, por isso o nome é comparação ou símile, ok? Vamos para a paronomásia. Paronomásia consiste na aproximação de palavras de sons parecidos, mas de significados distintos. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Manhas e manhãs são parecidos, tá? Por isso parônimos, paronomásia. Então aproxima palavras de sons parecidos, mas que os significados são distintos. E massas e maçãs, né, que tem uma estrutura parecida, mas são de sentidos diferentes. Inclusive é uma música. Anáfora consiste na repetição de uma mesma palavra no início de versos ou frases. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Esse está se repetindo aí. Então é uma anáfora, porque consiste na repetição de uma palavra no início de uma frase, de um verso, enfim. Isso é anáfora, tá? Essa repetição do aí. O hipérbato é inversão, né? O próprio nome já diz, é a inversão dos termos dentro da ordem natural das frases. Então a frase que eu coloquei foi: triste ela estava. A gente fala o quê? Ela estava triste. Mas qual foi a ordem que ficou aí? Triste ela estava. Então qual é a classificação disso aí? Hipérbato ou inversão, ok? Pleonasmo consiste numa redundância, ou seja, numa repetição que é desnecessária, tá? Repetição cuja finalidade é reforçar a mensagem. O pleonasmo aqui está dentro da figura de linguagem, mas o pleonasmo a gente também vai ver que é um vício de linguagem, o famoso subir para cima, entrar para dentro, descer para baixo. Se você sobe, só pode ser para cima, se você entra, só pode ser para dentro. Então, também é uma figura de linguagem, é também um vício de linguagem, ok? Então aqui, e rir, meu riso, e derramar meu pranto. E rir só pode ser o quê? O riso. E rir, meu riso, então aí é um pleonasmo, ok? Por quê? Porque houve essa repetição, essa redundância aí com a finalidade de reforçar. E rir, o meu riso, ok? Bom, então fechamos aqui o conteúdo dessa primeira aula. Peço que façam os exercícios para que na semana que vem eu possa corrigi-los. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato, ok? Um beijo e até a próxima.